Todas as lojas que eu queria ir, todas fechadas já. A japonesinha veio louca atrás do Adilson. Me deu uma bronca. Eu falei pro Adilson que eu já tô maluca, não sei nem por onde começar. Acho que eu nunca comi uma carne macia dessa no Brasil. É maravilhoso isso, é muito, muito bom. Eu tava muito ansioso pra mim nesse restaurante. Você viu que safado? É de propósito. Bom dia, Tóquio! Bom dia, Tóquio. Boa noite, Brasil. Nesse momento ainda é aniversário da Gabi no Brasil, né? No Brasil. E hoje a gente veio pro Parque de Ueno. O nosso plano é Parque de Ueno, Museu Nacional de Tóquio. Depois a gente dá uma volta aqui pelas ruas de Ueno, que tem umas lojas bem legais, de tênis principalmente, roupa de esportes que a gente gosta. E depois a gente vai para o Nishiki Market, que é um mercadão de rua, que tem bastante peixe, né? Bastante comida de rua. E depois a gente deve ir para Akihabara, que é uma área um pouco mais tecnológica, um pouco mais geek. O Parque de Ueno é um parque público, é um dos parques públicos mais antigos de Tóquio. E o parque ele é famoso pelas suas mais de 1000 cerejeiras. Porém, acredito que não vai dar para mostrar para vocês as cerejeiras, porque nós não estamos na época delas, né? Que é abril. Mas ele é um parque muito bonito e, por conta do verão também, né? A gente está na época do verão e da época de chuva. É muito úmido. Tá tudo muito lindo, muito verde. A grama, você olha para a grama, ela parece que tá mais verdinha. É muito bonito. E a qualidade do ar aqui, ó, é incrível. Muito gostoso. Para quem é alérgico, muito bom, ajuda muito. Você puxa o ar assim, ó, ele vem. É um parque muito lindo mesmo. Aqui no meio do parque a gente encontrou um templo. Eu não sei, esse templo é budista ou é shintoísta, você sabe? Ele tem elementos budistas. E aí todo o templo, né, a gente faz primeiro o ritual de purificação ali. E depois a gente entra. Cara, eu gosto muito de fotografia, né? E embora eu deteste dirigir pessoas, eu acho a arte de retratismo uma parada muito incrível, assim. Você pega isso é uma pintura, né? E esse fundo preto e essa luz que ela vem de cima iluminando o rosto do indivíduo, do subject. Isso aqui até hoje é estudado em fotografia, tá? Principalmente em retrato, a forma em que você ilumina, né? Existem técnicas de iluminação para você conseguir fazer um bom retrato. E isso é muito bem retratado na fotografia. Muito, muito legal. Esse aqui é um quadro do Joshua Reynolds, datado de 1723 a 1792. O nome da peça me parece Robert Darcy. Pintura em óleo, né? Foi comprada em 1969. Gente, além de estar encantada com as figuras, né, a pintura, eu tô muito encantada com a moldura dos quadros. O Adilson falou e é verdade. A moldura é uma outra arte, né? A pintura é uma obra de arte, a moldura é uma obra de arte dentro da obra de arte, vamos dizer assim. Nossa, maravilhoso. Isso aqui é doideira, tá? Eu não sei como que vai ficar no vídeo, mas aqui parece que é realmente de veludo. Parece que a gente tá na frente de uma pessoa mesmo. O manto dela é de veludo e por dentro parece ser seda. E parece que ela tá realmente aqui, ó, na nossa frente. É incrível esse quadro. Esse aqui é a Mater Dolorosa, de Carlo Dolci. Eu acho que a gente está no 4º dia da viagem em Tóquio e eu já tô com a sensação de que é pouco tempo. Porque só aqui na região de Ueno tem zoológico e são 4 museus. Dá para ficar meio período, talvez um dia inteiro aqui tranquilamente.
E eu, obviamente, quero conhecer tudo. É. E legal que mesmo sendo tempo de época de chuva, né, aqui, mesmo sendo verão, a gente está conseguindo, ela não está atrapalhando, porque é uma chuva bem fininha, né, para rapidinho, o guarda-chuva dá conta, então ela não está limitando a gente de conhecer nada, porque essa era uma preocupação também que eu tinha, né, mas está bem tranquilo. Gente, aqui no Parque de Ueno tem vários museus, né? Então teve esse de pintura que a gente foi, tem o de ciências e tem esse aqui que é da história mesmo do Japão. Então tem mais de 120 mil peças. Então tem estátua de samurai, tem cerâmicas, tem elementos budistas, tem tudo que é relacionado à história do Japão. Gente, vale muito a pena, tá? O Museu de Tóquio. Eu tentei fazer alguns vídeos lá dentro, mas não pode. Eles pedem para não usar a câmera, não tirar foto, nem nada. Inclusive, chegou um momento em que eu guardei... Você desligou o seu microfone? Inclusive, teve um momento que eu tava só com o microfone de lapela aqui. Eu tinha guardado tudo, mas deixei o microfone para não ficar tirando e colocando de novo. A japonesinha veio louca atrás do Adilson. Me deu uma bronca. Não foi uma bronca, porque até a bronca deles é suave. Ela chegou pra mim e pediu pra gente tirar o microfone daqui e guardar no bolso. Ela nem tinha visto o meu, né? E aí a hora que eu vi ela saindo louca atrás do Adilson, eu já tirei logo, porque senão eu era a próxima. Mas deu tudo certo. Mas o museu é muito legal, tinha muita coisa assim interessante que a gente queria gravar para mostrar para vocês, mas infelizmente regras são regras e a gente não pôde mostrar. Mas visitem que vale a pena. Galera, aqui a gente está na região do Ameiyoko Market. Eu tinha falado Nishiki, eu falei errado. É Ameiyoko. E é muito doido a transição de uma região tranquila do parque ali, né? Calmo até, silencioso, pro que vira isso aqui depois. Eu falei pro Adilson que eu já tô maluca, não sei nem por onde começar. E esse lugar é incrível. É doideira. Olha o caranguejo, é King Crab aquele ali, né? Enguia. Aí do outro lado, fruta. Lula. Olha que lindo. Os morangos aqui que são famosos, que são super hypados, ó. Morango, uva. Hello. Hi. Ai, Hello. olha o cheiro. Cheiro muito bom. Arigatou gozaimasu. Eu só não vou comer ainda porque eu não sei. As frutas. Como a gente tinha falado, fruta é caro. Uma caixa de pêssego aqui, ó, tá uns R$125, mais ou menos, é isso? 3.500? Olha Se eu não fiz que conta coisa errada. linda. Crianças. Galera, a gente pediu uns pratos aqui que é sashimi, né? E aí eu pedi 2 pecinhas de salmão aqui pra gente provar, mais atum. Aqui mais alguns pedaços de atum também, sempre vem um pouco de gohan embaixo. Aí uma cervejinha, a Gabi pediu uma água. O nosso shoyu que a gente carrega dentro da mochila, embora aqui tenha, tá? E é isso. E vamos comer agora pra ver se é bom. Com certeza é.
Não, com certeza é. Nossa, a madeira é tão forte que olha aqui, ó. Eu tirei o. Tem um shoyu primeiro. Muito bom. Salmão. Aqui eu acho que é o norueguês. A gente tá acostumado a comer o chileno, geralmente, no Brasil. O peixe é extremamente fresco. A conta deu 2.250. Já coloco a conversão aqui embaixo também. Vou pegar uma atum aqui pra provar. Não deu gosto. Nossa, sensacional. Muito bom. Aqui na uma moça fazendo takoyaki, ó. E olha a fila. Aqui, nesse momento, eu tô um pouco arrependido de não ter trazido a minha câmera, porque eu ia fazer uma foto incrível dela trabalhando. Mas tudo bem. Mais à noite, quando a gente for pra Akihabara, eu levo a câmera e aí fazer várias imagens da Tóquio iluminada. Galera, agora a gente tá caçando tênis aqui. Eu tô querendo pegar mais um tênis de corrida e uma corta-vento. Falei pro Adilson, eu tô querendo só 3 tênis. Onitsuka, New Balance 530 e o Samba da Adidas. Ela é básica, ela é muito básica, gente. É basiquinha. A gente vai Sobre mostrando isso. aqui o que a gente achar pra vocês. Vai, a hora que você tem que cantar, você não abre o bico. Você não para quieto. Que bonitão. Vai, conversa. Agora a gente tá na Onitsuka, que é uma loja que a gente tava super fim de visitar, né? E de comprar tênis também. Eu acabei comprando mais um tênis de corrida aqui. Eu peguei um Nova Blast 5 por mais ou menos uns R$480. Acho que no Brasil tá na média de uns 800. Mais um tênis para revezar, porque eu uso esse aqui. Eu tô usando esse aqui a viagem inteira. Esse aqui é um Nimbus 26. Eu uso ele para correr no dia a dia também. E aí, vamos ver. O Onitsuka é um tênis mais casual, né? Olha isso. Eu acho lindo, tá? A Gabi não gosta do amarelo. Mas ela tá vendo pra ela um modelinho mais simplesinho aqui também. Mais simplesinho não, diferente do amarelo, né? Eu quero esse aqui, ó, o México 66. Galera, a Gabi tava empolgadíssima por esse morango. Melhor. Tem, gente. Sério, o morango do Japão é muito gostoso, é muito doce. É muito bom. É muito gostoso, é muito doce. Eu acabei pegando um aqui também, enquanto eu carrego as sacolas das comprinhas, né? Ela, com a Onitsuka dela, eu ainda vou achar o meu, ainda não achei. Não tinha meu tamanho lá na loja. Galera, a gente acabou de sair de uma loja aqui em Ueno, que se chama London Sports. Ela deu uma viralizada uns tempos atrás, porque ela tem uns preços muito bons, assim, de artigos esportivos. Aí a gente ia ver tênis. Só que assim, a loja é uma loucura, tá? É loucura mesmo, é uma bagunça, é muito pequenininha, muito apertada, difícil de achar tamanho, mas os preços são ótimos, tem que garimpar. Tem um passeão assim de roupa e você tem que ir caçando o seu tamanho. Só que a gente já deu, eu acho que seu microfone tá desligado. Aí, o microfone da Gabi tava desligado, a gente ligou agora. Ele Só que desliga assim, sozinho. você tem que garimpar, né? E aí chega uma hora que cansa, porque a gente tá viajando, a gente quer curtir, a gente quer aproveitar. E aí, às vezes, você fica 1 hora, 2 horas numa loja garimpando roupa, dá uma cansada, né? Ah, e às vezes você acaba comprando coisa que você nem precisa só porque é barato, aí depois nem usa. Então você tem que ter um foco aí, um objetivo, senão você se perde. É. A gente tá agora numa das unidades do Gyokatsu Motomura, que é um restaurante de katsudon. É um bife empanado onde você finaliza ele na pedra. É isso, vem um setzinho com gohan, repolho e tudo mais. E o destaque é pra carne, né? Que a carne é muito boa. A Gabi num pouquinho de laranja. Olha isso aqui, que coisa linda, ó. E aí vem um bife, olha isso aqui. Olha essa carne. E aí você pega ela e finaliza ela aqui assim, ó. Escuta o chá. Ou chá. Essa aqui eu não vou passar muito não, só pra gente provar. Eu vou dar só um sustinho nela. A da Gabi ela vai deixar... E a minha, posso esquecer aqui, ó. Peguei uma chapa só pra mim, que a minha vai ficar aqui um bom tempo.
A dela, quando tiver sola de sapato, ela tira pra comer. A minha, assim eu acho que já tá bom. Só uma finalizadinha. Vou provar agora. Ah, deixa quieto. Não adianta. Não adianta falar. É maravilhoso isso. É muito, muito bom. Eu tava muito ansioso pra mim nesse restaurante. Meu pai! A carne é o quê? Gente, a carne é macia num nível que não dá pra explicar. Acho que eu nunca comi uma carne macia dessa no Brasil. Nem filé nenhum é macio desse jeito. Eu achava que eu sabia que era carne macia. Acho que nunca mais eu vou comer carne vermelha no Brasil. O detalhe é que ela, na hora que eu falei, ela falou: ai não, você come, eu fico olhando. Ai. Eu falei: pede, se você não comeu, eu como a sua carne. Você come o gohan, come o repolho. É incrível. Não é? Eu te falei? Eu já imaginava que era. Não é possível. Não pode ser tão bom assim. Gente, ela não queria, tá? Eu vou deixar. Eu não como gordura, assim, sabe? Fritura pesada. Não só por conta de dieta, mas é que eu passo mal mesmo. Eu sinto dor no estômago. Mas isso aqui é incrível, é sensacional. Eu vou continuar falando que ela não queria vir, porque ela me falou: não, você come, eu vejo você comendo. E ela tá curtindo mais que eu. Agora há pouco ela tava, tipo, delirando aqui, assim, sozinha, enquanto ela comia. Pedi 200 gramas de carne. Bom demais, né? 195 gramas de bife, gente. Galera, isso aqui é pra vocês terem uma ideia de como é uma estação de metrô em Tóquio. A gente tava pra sair, pra ir pra Akihabara, e aí de repente a gente viu tudo isso aqui, ó. Isso é uma estação de metrô, tá? E assim, não é qualquer coisa, é comida boa mesmo. A gente é vencido pelo cheiro, né? E pra quem tem iPhone, que usa os emojis, todos os emojis vocês sabem que são japoneses. Se não sabem, estão sabendo agora. Os emojis são baseados nas comidas que tem no Japão. E olha aqui, já peguei um pra experimentar. Vamos ver se é bom. Come um pra gente já ver. Não tem cheiro. É uma massinha de arroz. Eu acho que é moti. Um moti puro, sabe? Sem recheio. É ok. Galera, não sei se vai dar pra gravar muito conteúdo de Akihabara, não. Fecha tudo às 8. Eu não tinha me atentado a isso, errei absurdo. Mas vou deixar algumas imagens aqui. Muito legal, tá? Pra comprar principalmente figuras, né? De anime, estátuas, brinquedos e tudo mais. Eletrônico, não sei se é o melhor lugar, porque o preço costuma ser um pouquinho mais inflado pelo que a gente viu aqui, né? Mas muito legal. Eletrônico, acho que na Yodobashi Câmera. Pode ser que tenha o melhor preço. Lá fecha às 11 horas. Daqui a pouco a gente vai lá. Talvez a gente volte aqui depois, porque tá tudo fechando. Tem uma loja ali de Magic, parece que fecha às 11, que a gente vai dar uma passada agora pra ver se eu compro alguma coisinha. Pelo menos um booster eu queria comprar no Japão. Gente, eu tô um pouquinho chateado porque eu errei aqui. A gente tinha que ter vindo aqui à tarde. Eu quis vir à noite por conta das luzes, porque eu sei que é bem legal. Mas vamos aproveitar, né? Vamos aproveitar, obviamente. Mas todas as lojas que eu queria ir, todas fechadas já. Ou pra fechar, né? Mas... E aqui ele achou aberta, que tinha a cartinha, né, de Magic. Ele achou cara. Tava meio caro as coisas mesmo. Preço não muito diferente do Brasil. No Brasil ainda é mais caro, mas não que compense, tipo, parar, gastar o tempo da viagem, como eu tinha falado antes, né? Pra ficar procurando as coisas. Então, fazer uns videozinhos com a Osmo aqui mesmo e tirar umas fotos. Please enjoy the corners in the Silk Hype Akihabara. Xota! Vamos jogar um jogo de garrinha pra gravar? Já tem melhor. Qual? Não sei, escolhe um você e aí eu quero filmar você ou você me filma. Mentira, pra pegar as fotos. Uma caixa de chup-chups.
chance. Nossa, tem uma aqui de salgadinho aqui. Imagina pegar uma pelúcia dessa, como que a gente leva pra casa? Galera, vocês sabem que aqui no Japão eles são viciados, né? Nessas máquinas de garrinha, nos gachas. O Adilson vai tentar pegar um aqui, ó. É o quê? Tanjiro? É o Tanjiro do Demon Slayer. Usar a tática do Brasil, hein? Que é não apertar o botão. Vamos ver se vai. Ele solta, você viu que safado? É de propósito. Ele pega, só que ao invés de trazer, ele solta. Mais uma, hein? É um papapá. Agora é 2 papapá. Ó. Ele pega e solta. Ele solta antes, muito safado. Galera, a Gabi tá tentando ver preço de iPhone, ó. E aí os indicativos dos andares aqui, né? Eu dou baixa câmera. E aí é assim que a gente vai mais ou menos tentando se achar, ó. O negócio também é ruim. Só tá, isso é o que a gente tá. É isso, como a gente tinha falado lá da Big Camera, é uma loucura isso aqui, tá? Tipo, é muita informação. É até difícil de se encontrar aqui. Galera, para quem se interessa por Apple, ó, o MacBook Neo tá saindo por R$ 99.800. Dá mais ou menos uns R$ 3.000. Tem teclado americano e tem teclado japonês. Eu até tava pensando em levar, mas pro que eu quero fazer, programar e editar vídeo, o Neo não é a melhor opção, não. Então eu tava vendo um usado aqui, mas tá difícil de achar. E hoje era um dia para eu explorar isso. Errei, né? Errei nos horários. Mas aí tem os Apple Watch também, Series 11, Series 11, Series 11, né? O próprio iPhone 17. Aqui eu vou colocar a lista de preços aqui do iPhone 17. Ele tá aqui. Ele tá aqui. E aí eu vou ver se eu deixo a conversão aqui para vocês também, mas o de 256, se eu não me engano, tá algo na casa de 6.900, tá 214.280. A gente saiu da Yodobashi Câmera e aí aqui no último andar tem tem alguns restaurantes, é um complexo com alguns restaurantes. A gente ia no Sushi de Esteira, lá no Sushiro, e aí a gente falou, vamos comer por aqui mesmo, parece ser bem legal. E aí mostrar pra vocês já as coisas que a gente pediu. Foi o chefe que indicou, inclusive, que tem que tomar desse jeito, né? Mas no Brasil, nos restaurantes japoneses, quando eles vão servir, eles também fazem isso. Tomba, né? Também tomba. E tem uma curiosidade legal que é sobre o copinho quadrado, né? O copinho quadrado é só pra... Primeiro balde, o primeiro barril, né, de saquê, eles usam aquele. Depois eles tomam numa taça ou num copo normal. Sim, e lá no Brasil eles também fazem isso, eles sabem disso. Chegou as entradinhas, ó. É um prato de enguia, um gyoza, e agora chegou a cervejinha. Arigatou gozaimasu. E é isso, vamos provar a entradinha agora. Enguia. お客様にご案内申し上げます。ベビーカー、車椅子をご利用のお客様はエレベーターをご利用くださいませ。当館には優先エレベーターも設けております。必要としているお客様にお譲りくださいますようご協力をお願いいたします。 Gyoza. Muito bom gyoza, tá? Galera, olha isso aqui, que coisa linda. O setzinho. Olha a cor do peixe, super viva. Maravilhoso, fresquíssimo. A gente aprende, ó, que o sushi, o ideal é você... Tá aqui, né? Você tomba ele e aí você molha o peixe no shoyu. Tem muita gente que vai lá e coloca o arroz todo no shoyu, ele desmancha. Aí fica aquele shoyu cheio de arroz. Então é só molhar aqui assim o peixe e aí trazer em direção à boca.
O ideal também é você colocar o peixe em contato com a língua primeiro. Você sente mais o sabor do peixe daí.